Olá, eu sou Flávia Oliveira, jornalista. Prazer enorme estar aqui participando da 10ª edição da FLI Araxá, esse evento da maior relevância, e conduzindo uma conversa, esse sempre um papo, pedindo licença ao nosso querido titular absoluto, Afonso Borges, mas conduzindo esse diálogo, essa entrevista, essa conversa com uma das mulheres, com uma das brasileiras, das pessoas brasileiras que eu mais amo nessa vida e de maior relevância para todos nós. Conceição Evaristo, escritora, linguista, professora, escritora premiadíssima, tão premiada quanto reconhecida pelos seus pares, inicialmente, ela gosta de dizer isso, do quanto o reconhecimento dela, e já muito perto dela fazer 70 anos, quando ela foi, digamos assim, descoberta apaixonadamente pelo restante do Brasil, como esse reconhecimento começou das professoras, suas colegas de profissão, e, sobretudo, de mulheres negras, integrantes do movimento negro, do qual a Conceição também é uma ativista histórica. A Conceição Evaristo passou esses 2 últimos anos muito recolhida, em razão da pandemia. A gente ainda está fazendo essa conversa, essa mesa, remotamente, em razão de dificuldades, de restrições de deslocamento, que ainda estamos nos impondo, né? Mas era importante participar dessa 10ª edição da FLI Araxá, e eu tenho muito orgulho de estar aqui dialogando com Conceição Evaristo, minha amiga querida, grande referência, sobre o tema de nossa mesa, escrevivências e identitarismo. Conceição, muito bem-vinda. Flávia, muito obrigada, que bom estar com você. Afonso Borges, muito obrigada pelo convite. E, Flávia, eu sempre digo, você me emociona muito, porque estar com mulheres mais jovens do que eu, mulheres que têm idade para serem minhas filhas, e mulheres que eu deposito toda a minha confiança, porque eu sei que elas continuarão a luta, né, dessa militância histórica na qual eu me incluo. Então, é um prazer muito grande estar na feira e muito grande estar com você. Obrigada. Eu digo o mesmo. Vamos começar a nossa conversa. Eu queria trazer, e essa também é uma provocação da FLI Araxá, sobre os 100 anos do modernismo, sobre o modernismo negro, né, o papel, a literatura, a produção artística, cultural do povo preto brasileiro, e o bicentenário da independência. Eu queria começar, Conceição, trazendo uma referência que eu sei que te é muito cara, muito emocionada, e tem a ver com a FLI Araxá, tem a ver com as Minas Gerais. Dias atrás, o jornal Folha de São Paulo publicou uma lista com 200 livros que são recomendações de referências para entender o Brasil. Encabeça a lista Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, e eu sei que você tem um trabalho muito relevante também de resgate, de valorização, de reconhecimento, de curadoria, inclusive, relacionada à obra da Carolina Maria de Jesus. O segundo colocado é Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Primeiro, eu queria te ouvir falar um pouco sobre Carolina e sobre esse reconhecimento a essa obra, a essa mulher, nesse momento do Brasil, em que, por exemplo, o Quarto de Despejo, que traz a fome, a miséria, em primeira pessoa, em forma de diálogo sobre essa construção literária, sendo reconhecida num momento em que o Brasil se reencontra com a fome, com a miséria, com essa crise, com o autoritarismo. Então, a relevância dessa ser a primeira obra de uma lista de 200 para compreender o Brasil, e depois a gente vai falar mais um pouquinho da sua presença nessa lista, do Guimarães, Grande Sertão, e sobre essas Minas Gerais, no topo dos livros da criação de referência para entender o Brasil. Vamos começar, então, por Carolina.
Como é que te bate esse reconhecimento de Quarto de Despejo ser a obra número 1 de 200 livros no Bicentenário da Independência? Bom, falar de Carolina sempre me emociona, muito, muito, muito mesmo, porque Carolina, nós sempre consideramos Carolina como nossa igual, né? Então, é a fala do nosso igual. A Carolina, às vezes, a Carolina, ou as pessoas, às vezes, me comparando com Carolina, que me deixa muito feliz. Eu quero ter essa tradição de escrita, né? Em que a origem, ou que o prumo até vem de Carolina. Então, ver o livro de Carolina, depois de todas as injustiças que Carolina passou, né, e ver, então, essa obra de Carolina ser a obra que é apontada como a primeira obra que deve ser lida para se conhecer o Brasil, é uma reviravolta, inclusive, do entendimento, né, do entendimento do que é o Brasil. É uma reviravolta das vozes que sempre falaram, que sempre explicaram o Brasil. E, ao explicar ao Brasil, deixar a voz de Carolina e deixar a voz do que Carolina traz sobre o Brasil. Então, o Brasil não pode ser lido, não pode ser entendido de uma forma completa se não tiver aí a voz do povo, né? A voz de Carolina, a voz do que Carolina representa. Sem sombra de dúvida, eu acho que nós temos trabalhos assim belíssimos, profundos na área da história, na área da sociologia, na área da antropologia, na área da economia, na área da educação, né? Nós temos vários discursos que esboçam o que é o Brasil, mas eu continuo acreditando, e acho que agora se fez verdade para todos nós, que quem esboça, quem esboça com mais profundidade o que é o Brasil, como os povos indígenas, né, que está na origem da nossa brasilidade. Sim. Enquanto nós não falarmos, enquanto a nossa voz não for valorizada, e acho que a gente discutiu muito, tem discutido muito o lugar da fala, e penso que a gente tem agora também de discutir o lugar da escuta, porque falar nós já falamos há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo a gente vem, inclusive, forçando esse lugar de fala. Mas há uma diferença muito grande na escuta quando é uma Carolina Maria de Jesus que fala e quando é um economista. A voz soa de forma diferente. Então, enquanto a gente não tiver também igualdade nesse lugar de escuta, alguns vão continuar falando, nós vamos gritar e nossa voz vai ter mais dificuldade. Então, hoje, acreditar que a voz de Carolina faz sentido, que a voz da Carolina precisa ser escrita, não, precisa ser escutada, né? Precisa ser lida, parece que nós estamos crescendo, né? Parece, dá uma certa esperança, né? Esse reconhecimento nos traz esperança. E muito interessante você trazer a necessidade do momento de escuta, porque, especialmente no que diz respeito aos direitos, à reivindicação de direitos e às denúncias feitas pelas ditas minorias, parece que há uma certa privação de sentidos, né? Não só não se escuta, como não se vê, como não se percebe, como não se sente, né? Essas necessidades, essa agenda, essas reivindicações como sendo legítimas, né? E acho que, nesse sentido, o tema da nossa conversa, escrevivência e identitarismo,
ele se encontra muito nesse reconhecimento, porque Quarto de Despejo é escrevivência e identitarismo, né? Sem sombra de dúvida, né? Eu acho que, aliás, é uma das coisas até que incomoda, né? Quando Carolina escreve a partir da identidade dela, negra, pobre, favelada, mãe solteira, que tem uma alfabetização, um letramento diferenciado daquele que a escola oferece, a escrita de Carolina afirma uma identidade diferenciada dela. E uma identidade que se torna diferenciada e que se torna perceptível em contraposição a outras identidades que estão aí tão normalizadas que elas já não se tornam perceptíveis. Um homem branco fala, ou uma mulher branca fala, ela pode dizer, essas duas pessoas podem dizer a maior besteira que são tomadas como verdades, né? Como é que fala? A identidade deles como sujeitos brancos, como sujeitos ricos, como sujeitos universitários, como sujeitos intelectuais, permite que eles falam. Agora, todas as pessoas de grupos minorizados pelo poder, que muitas vezes não é minorizado em termos de quantidade, mas é minorizado pelo poder, toda vez que pessoas minorizadas pelo poder falam a partir de suas experiências, a partir de suas identidades, a partir de suas afirmações identitárias, ou propõem alguma coisa, são acusadas de Identitarismo. Né? E o que mais me assusta, Flávia, é que são brancos progressistas, brancos que se colocam do nosso lado, brancos da esquerda, que são incapazes de entenderem essas falas. Né? Supostamente antirracistas, né? E, no entanto, reproduzem uma ideia de necessidade de tutela, um certo salvacionismo e uma permanente, né, persistência na interdição. Né? É como se qualquer tipo de debate, ideia, proposta, defesa do que é universal, do que é comum, fosse monopólio desse grupo e que os outros só estivessem falando propriamente deles. É muito curioso isso, quando a gente está num país como o Brasil, que tem uma maioria da população negra, né, preta e parda, 56%, feminina, 52%. São minorias no poder, como você destacou, mas maiorias numéricas. E é incrível como falar por maioria numérica, ainda assim, é taxado, né, é classificado como identitarismo. Não sei se você quer complementar isso, que eu quero chegar no Guimarães. Certo. Não, é só isso. E dizer que a ação deles, na posição deles, que defende um identitarismo desde o começo, porque o branco ele foi sempre modelar, é a identidade branca que norteia, né, que serve de parâmetro para as outras identidades. Que isso normatiza, né? Se normatiza de tal forma que eles não percebem que esse discurso do identitarismo foi colocado por eles, o tempo todo é colocado por eles, e que o nosso identitarismo é justamente o reverso da moeda, é a resposta que nós precisamos dar. Importantíssimo, importantíssimo essa ideia de que é o reverso, é não se render ao identitarismo de origem, né? Que é quase um vício de origem. Obrigada por isso, Conceição. Agora, eu já te ouvi falando, nós fizemos uma mesa uns anos atrás, dois anos atrás, quando o Quarto de Despejo comemorou 60 anos, e falando do estilo literário de Carolina. Você trazia uma crítica muito
procedente em relação a Carolina ser tratada como uma catadora que escrevia, né? E não uma escritora que precisou catar recicláveis, papel, para sobreviver a uma miséria que tem a ver com o Brasil, tem a ver com uma imensa compreensão de Brasil. E, na época, você comentava sobre Guimarães, sobre Grande Sertão Veredas, sobre essa língua portuguesa, sobre esse estilo literário de Guimarães e como ele era reconhecido e elogiado, e Carolina era depreciada pela linguagem que escolheu. Eu queria que você falasse disso, trouxesse de novo essa reflexão, Conceição, porque não me parece um acaso que os dois, Carolina primeiro e Guimarães na sequência, com Grande Sertão, tenham encabeçado essa lista das 200 obras fundamentais para se entender o Brasil. Certo. E falando, né, de Guimarães Rosa, e que eu conheço bem a linguagem, como mineira também, inclusive alguns termos que Guimarães Rosa traz para Grande Sertão Veredas, ou para qualquer obra dele, são termos que eu conheço, né? Um deles é gastura, eu falo muito, me dá uma gastura. Então, por exemplo, discutir ainda determinados temas numa ambiência branca realmente me dá uma gastura, né? Porque são temas que para eles são de difíceis entendimento. E o que acontece, né? Quando os donos da língua, os gramatiqueiros, ou aqueles que têm o poder também de dizer, de validar o discurso literário, aí eles vão validar esses que validam a partir do uso da língua, então valida o discurso de Guimarães Rosa, que eu gosto muito, muito, e que é um discurso que é um trabalho literário, uma carta literária de Guimarães Rosa. Em várias entrevistas dele, ele diz que ele sai com gravador, naquela época ele era gravador, ele sai com gravador para conversar com as pessoas, isso no interior de Minas, né, Corisburgo, sai com gravador para conversar com as pessoas, e dali ele aproveita para os textos literários dele, para a estética literária dele. Então, muitas palavras que algumas pessoas não conhecem, elas dizem que é neologismo. Nem tudo na obra de Guimarães Rosa é neologismo, nem tudo. A expressão com que ele começa, inclusive, Grande Sertão Veredas, nonada. Tem uma parte, num livro de Carolina, Em Casa de Alvenaria, que na época eu até falei com as meninas, tem uma frase que Carolina fala nonada. Nonada é aglutinação, não é nada. Não é nada. Não é nada. E que o povo mineiro fala. Então, alguns escritores vão usar a língua portuguesa, vão brincar com a língua portuguesa, vão produzir uma estética a partir do conhecimento que eles têm da língua portuguesa. Então, eles podem brincar com a língua portuguesa. No caso de Carolina, ela brinca com a língua portuguesa também a partir de estratégias, de táticas, para poder se apropriar dessa língua. E ela se apropria de forma muito múltipla. Como ela se apropria dessa língua? Ela lê jornal, ela lê pedaços de livros, ela escuta A Hora do Brasil, ela lê Lusíadas, ela lê os poetas românticos. Então, ela fala com as pessoas. Então, essas são as pesquisas de Carolina. A gente poderia dizer que Carolina faz uma pesquisa linguística, sim, ela faz uma pesquisa linguística a partir do cotidiano dela, a partir do que ela tem em mão. Enquanto Guimarães Rosa faz essa pesquisa linguística a partir do que ele tem em mão. Ele tem um gravador, ele tem um tempo que ele sai gravando as pessoas, ele tem um conhecimento da língua portuguesa
num outro plano, num outro nível que Carolina não tinha. Agora, por que a criação de Guimarães Rosa é insensada? Porque é dada a ele a permissão para criar, inclusive, neologismo, e a Carolina não. Então, eu acho que, mais uma vez, também tem uma questão aí mais profunda que não passa só pelo conhecimento da literatura, passa também pelo quem é o sujeito autoral. Uhum. O sujeito autoral de Grande Sertão Veredas é Guimarães Rosa, um homem branco, né, de formação superior. Quem é o sujeito autoral de Casa de Alvenaria? De Quarto de Despejo, de Diário de Bitita, de Pedaços de Fome, né, de Provérbios, Meu Sonho é Escrever. Quem é esse sujeito autoral? Então, eu acho que falta também uma sinceridade para a gente pôr o dedo na ferida. Né? É quando eu falo. E isso eu Então, falo você está falando de dimensões de raça, de gênero e de classe, né? de classe. Entende? E que isso atravessa as relações sociais brasileiras, como também vão atravessar as relações de reconhecimento de competência da arte. E aí a gente pode pensar, Flávia, por exemplo, a música é uma arte, o campo da música é uma arte que é julgada como sendo uma arte que tem uma democracia no reconhecimento de seus sujeitos. Me aponte os maestros negros. Né? Me aponte quem. Aí eu vou dar um exemplo que eu sei que incomoda muito, incomoda demais. Quem é a rainha do axé? Aham. Você está falando de Daniela, de Ivete, num ambiente em que tem Margarete, né? Margarete Menezes. Margarete Menezes, precursora, né? É isso. São essas dimensões. Nesse caso específico, a gente está falando mais de raça, né? Do que de gênero, porque estamos tratando de duas mulheres, mas são essas dimensões muito que se entrelaçam muito intensamente, gênero, raça e classe. Agora, Conceição, eu quero falar de território também, porque, de novo, né, a gente está falando de Carolina e de Guimarães. Você também está na lista. A obra citada, né, a lista por ordem de número de indicações feitas por 169 intelectuais da língua portuguesa. Olhos d'Água, seu premiadíssimo livro aparece como 25ª indicação e Becos da Memória como 50ª. Estamos falando, então, de 3 escritores, ou pelo menos 3 escritores, certamente tem mais, mas de pelo menos 3 escritores das Minas Gerais. O que tem Minas Gerais que permite ou faz com que escritores entendam bem o Brasil? E aí eu até queria trazer um pouquinho para o nossa principal preocupação de 2022, o processo eleitoral, o enfrentamento ao autoritarismo galopante no Brasil e a necessidade de defesa, de resgate da democracia, e eu sei que você é também uma voz na defesa de uma democracia plena, não parcial, né? E essa plena nunca tivemos, acho que a gente compartilha dessa mesma impressão. Mas Minas, segundo o maior colégio eleitoral do Brasil, sempre aparece como sendo quem ganha a eleição em Minas Gerais ganha a eleição no Brasil. Né? É uma tradição de que o vencedor nacional, em que pese preferências regionais, locais, estaduais, Minas é o estado, é o colégio que antecipa, que apresenta, né, essas vitórias, com erros e acertos ao longo do nosso processo histórico. Tem a ver com isso? Quer dizer, o que tem em Minas que é possível, olhando para Minas, entender tanto do Brasil? Eu fico pensando também, Flávia, se não é o próprio
tamanho do espaço geográfico de Minas Gerais e os seus limites estaduais, né? Por exemplo, Minas, há um momento que ela tem um limite com Bahia, né? Tem um limite com Goiás, tem um limite com Espírito Santo, tem um limite com Rio de Janeiro, tem um limite com São Paulo. São Paulo. Né? Então, eu acho que Minas... Você está quase falando do coração do Brasil, né? Isso. Tem essa possibilidade de ter gente e de ter pensamentos, e aí eu vou usar um termo antigo, mas de ter pensamentos, aí já voltando à história, de ter pensamento de várias províncias. Então, Minas é um estado assim incompreensível nesse sentido, porque no mesmo jeito que tem uma tradicional família mineira, né, e que tem ainda seus coronéis, e eu não estou falando coronéis pelo interior de Minas, eu estou falando da própria Belo Horizonte, que tem famílias que, inclusive, mandam, são representativas da política mineira, mas, ao mesmo tempo, também que tem um radicalismo, por incrível que pareça, tem também um sentido de liberdade muito grande. Há mineiro que é muito doido, né? que é muito doido, que é muito capaz de romper fronteiras. E também eu acho assim, que toda a história de Minas... Minas é um estado que ele passou, eu diria, por quase todos os ciclos da colonização do Brasil, né? Você vê que tem um ciclo da agricultura que pega Minas também, tem um ciclo da mineração que enriquece Minas, né? Enriquece quem já tinha essa possibilidade de enriquecer. Minas tem uma presença também de origem africana, né? De origem banta também muito grande. Então, Minas é uma miscelânea. Então, você tem de um conservadorismo, como tem de uma exponência que é a própria Dilma. Vamos sair, né, da literatura, né? Mas a presença de Dilma, né, também em Belo Horizonte, em Minas, em Belo Horizonte, notadamente. Então, eu acho que essa efervescência mineira, né, quer dizer, é uma coisa muito triste também, mas quando a gente lembra que o golpe, né, da ditadura, ele nasce também dentro de forças mineiras, então, eu acho que essa contradição de Minas ilustra a contradição do Brasil. Isso é muito interessante, eu estou resgatando aqui, porque a gente conversou, né, um pouco sobre como seria esse nosso papo, e a partir de Minas você, inclusive, produziu, eu não sei se eu estou autorizada aqui a ler, mas você produziu uma reflexão, trazendo, inclusive, você falou de várias dimensões, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque você trouxe as dimensões do aprendizado, da superação e do protagonismo do povo negro de Minas Gerais. Você falou de Aleijadinho, você falou de Chico Rei, você falou de Chica da Silva, né? Nesse breve texto, você falou da fé, né? E dessas interseções da fé da religiosidade africana com a religiosidade cristã católica, né? As tradições católicas. Eu posso ler? Ou você quer ler, ou você quer só falar e deixar esse texto adormecido? Não, pode ler, porque aí eu sempre gosto de escutar o que eu escrevi para eu ver também o que faltava, o que sobrou. Pode ler. E foi um texto também que eu criei agora para você de manhã, conversando com você. Certo. Mineiro pega o trem, se embrenha pelo Brasil afora, escala montanhas, chega nos mares brasileiros, escarafunha terras nacionais e estrangeiras, Guimarães foi embaixador. É de assuntar o mundo, vota certo e vota errado, muito errado. Bobo, porém, quem pensar que mineiro dorme no ponto, dorme não. E posso dizer mais,
Essa maneira de comer quieto é a herança deixada pelo povo africano que esteve lá escravizado. Pense só em Aleijadinho. O homem esculpia e tinha as mãos da arte em dores. Chico Rei, de sujeito escravizado, virou dono de um império. Chica da Silva, dessa então a capacidade de sair do nada e abarcar tudo. Nem se fala. Carolina tem a palavra do Rosa sem fazer pesquisa, inventa a partir de um cotidiano que é seu. A Congada canta e celebra a Nossa Senhora, Santa Branca, que recusou a capela dos fazendeiros, pois queria a ambiência, a fé, as orações, as danças do povo preto escravizado. A Virgem do Rosário se fez nossa. Por isso, tudo junto e misturado, clama por Jesus e Zambi está conosco. Foi o povo preto que ensinou o mineiro a comer pelas beiradas. Se o branco mineiro fica em cima do muro, problema dele. O preto mineiro aprendeu a escalar as montanhas e sobe no muro devagar, olhando para baixo, para cima e para os lados. E quando está lá em cima, cauteloso é, pode cá embaixo estar o inimigo pronto para derrubar a muralha. Conceição Evaristo. Até eu gostei agora. Fiquei emocionadíssima de receber isso em primeira mão. A gente estava tocando áudio e, de repente, aparece só aquilo, digitando. Conceição está digitando. Conceição está digitando. E sai essa reflexão pronta, um inventário, né, do significado. Eu estou chamando assim, o inventário do significado de Minas Gerais para o Brasil, ou de ser mineiro, ou de ser um preto de Minas Gerais, Conceição. Eu recebi esse texto e fiquei assim completamente fascinada, porque a gente estava trocando alguns áudios, desde de manhã conversando sobre como seria esse nosso sempre um papo, e de repente está Conceição digitando. Conceição está digitando, Conceição está digitando. E me sai essa análise, que é uma análise de tudo, né? Das Minas Gerais, de Brasil, de política, de religiosidade afro-brasileira, né, que parte do catolicismo, mas também das religiões e da religiosidade, da fé de matriz africana. Esses personagens, essas personalidades negras que floresceram, se impuseram, né, em Minas Gerais, e a análise do próprio comportamento, né, de observação e posicionamento. Então, assim, maravilhoso o texto, eu fiquei muito emocionada de ter sido a primeira a ler e agora de ter sido a primeira a tornar público também. Conceição, como é que você ouviu esse texto? Olha, eu amei, Flávia, porque até você escutar o que você leu, você escutar a voz de uma outra pessoa, é sempre um momento também de você escutar o seu texto e, às vezes, até perguntar, nossa, fui eu que escrevi? Então, eu gostei muito, e essa possibilidade também, na escuta, você vê o que você poderia ter colocado, o que você poderia ter retirado, né, o ponto forte do texto. E eu gosto muito, né, desse assuntar mineiro. Inclusive, eu gosto muito desse termo, né? Assuntar mineiro, desse assuntar a vida. E eu fico vendo que nesse assuntar a vida, você escolhe, você percebe por quais caminhos você pode passar. E acho que o povo preto, a gente sempre teve de escolher muito por quais caminhos. Então, quando eu volto às Congadas, né, que é uma festa em que o mito é católico, mas a maneira, né, o ritual com que celebra o mito, ele é muito marcado pelas posturas africanas, né? Quem fala muito bem disso é Leda Martins, Edmilson Pereira de Almeida, Helena Teodoro, quando ela vai falar desse catolicismo negro, né? Um catolicismo em que, nas festas de Congada, antigamente havia o fenômeno do transe, o padre é que proibiu. Então, era uma maneira de, sobre uma capa católica, né? Eu me lembro que meu tio velhinho, que era de Congada, ele usava uma correntinha com a estrela de Davi, que parece um signo, né, dos umbandistas. Então,
mineiro encontra um jeito de ser contra um poder autoritário, aí eu estou falando a igreja, né, contra um poder autoritário que quer impingir uma religiosidade. Então, a gente faz isso sem ter tido a oportunidade, ou sem usar a estratégia, que eu acho muito válida, que é a estratégia aberta do candomblé. Eu sinto muito não ter tido essa vivência, mas eu sei também que, sobre a capa de um catolicismo, eu cultuava Oxum, né, quando eu sou batizada no dia de Imaculada Conceição. Minha mãe, minha tia me entrega para a Imaculada Conceição, ela me entregou para Oxum. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. E está completamente impregnada, né? O catolicismo brasileiro ele está completamente impregnado da religiosidade de matriz africana, com maior ou menor intensidade, assim como são os cruzos, né? O Luiz Antônio Simas fala muito nisso, né? Nessas encruzilhadas em que a religiosidade, os mitos, eles se encontram e resultam em ritos novos, né? E intensamente brasileiros, né? Ele fala isso em Umbandas, que foi uma das denominações que você citou. Conceição, eu quero mudar um pouquinho o rumo dessa prosa para falar desses 2 anos de pandemia. A gente se falou bastante, né, nessa temporada, nesses 2 anos, de isolamento, de recolhimento, e agora estamos, aos poucos, né, nos reencontrando. Eu queria saber como é que foi esse teu processo de enfrentamento do recolhimento, do isolamento, pessoal e também profissionalmente, e como é que está sendo esse reencontro. Lento, devagarzinho, devagarinho, como diria Martim da Vila, mas constante. Me fala de pandemia. Olha, a pandemia, em princípio, mexeu muito comigo, né? Foi um drama existencial muito grande mesmo. E um dos dramas foi justamente que a minha mãe falece não em função da... Não, minha mãe não morreu de Covid, a gente de diz Covid. que ela morreu de velhinha. Faltavam 3 dias para ela completar 99 anos. Mas a minha mãe morreu de tristeza. Ela foi desacreditando da vida na medida que ela não podia estar com as pessoas, na medida que o afeto ostensivo se afastou da casa dela, porque aí já não ia neto. Quer dizer, o isolamento, né, a entristeceu e foi apagando. Foi, né? foi. E do mesmo jeito, a pandemia também me causou uma tristeza muito grande, né? Porque na minha prepotência de 70 anos, eu não sabia que eu era velha, porque eu fazia tudo, né? Tudo. E aí, quando... Vou só te interromper para falar disso. Você fazia tanto que deixava a gente, as mais novas, supostamente mais novas, constrangidas, porque eram convites e mais convites e tal, e aí a gente entre nós, mas a Conceição vai, então todo mundo se cobrava, porque assim, se a Conceição está na frente, todo mundo tem que estar de pé. E isso, sem dúvida alguma, essa interdição te afetou muito, porque não podia mais estar, né? Estar em todos os lugares como você sempre esteve. E aí isso me jogou na cara a minha impotência, a minha vulnerabilidade, porque diz que a doença pegava justamente pessoas com mais de 60 anos, e eu falei, estou perdida, já era. E também com uma preocupação muito grande por causa da minha filha, né, da minha especial menina. A minha especial menina é a pessoa que eu tenho contato com ela o tempo todo. Então, minha cabeça ficou mil. Se eu adoecer, essa menina vai adoecer também, e se acontecer o pior, essa menina fica só. Então, aquelas loucuras todas, eu me senti muito árida, não consegui, os 3 primeiros meses da pandemia, eu não conseguia escrever nada, eu não conseguia pensar em nada. Eu só pensava na morte e na doença, e vendo as pessoas falecendo.
Aos pouquinhos eu venho me recuperando, mas ainda com muito medo. O primeiro evento público que eu faço é o carnaval, mesmo assim, porque Vamos chegar lá. porque não tinha como não ir. Se eu tivesse uma irmã gêmea, eu acho que eu pediria minha irmã para ir no meu lugar. Mas eu venho descobrindo também que foi um tempo de maturação muito grande. Eu não tinha coragem de passar as coisas para o papel, até porque eu custo passar para o papel. Mas eu pensei em muitas coisas, eu venho elaborando muita escrita, da escrita literária como a escrita crítica. Então, foi um silêncio também, um isolamento doloroso, muito doloroso, mas também produtivo, mas muito também desesperador. Eu ainda me encontro, Flávia, nesse estado de desespero, principalmente quando as pessoas me convidam para as coisas, e tem surgido muito convite. A cada negação que eu faço, eu agora perdi a oportunidade de estar na mesa com Krená, com Walter Hugo Mãe, com Água Lusa, vários convites têm me surgido. E cada negativa, eu estou pedindo às pessoas, gente, não me convida, não. Não me convida, não, porque vocês me colocam num estado de sofrimento muito grande, porque eu fico condenando a minha covardia. O Afonso mesmo queria que eu fosse a Araxá, ele me ofereceu todas as possibilidades, mas eu não tive coragem. Então, isso também Não está pronta, né? Não está pronta para sair. Agora, modo, você falou do quão foi produtiva, vou usar assim essa palavra, do ponto de vista da criação, do amadurecimento das ideias, ainda que você não tenha objetivamente já escrito, passado para o papel. Que reflexões, que ideias são essas? São poemas, são contos, romance, crítica? Você teve uma fertilidade de tudo? De tudo. De tudo. E também uma preguiça de tudo, né? Porque diga de passagem, né? Uma preguiça de tudo. Porque às vezes eu fico horas e horas assentada, sem muita coragem até de mudar de lugar. Às vezes Ludmila me liga, 2 horas depois ela me liga, eu estou sentada no mesmo lugar, no mesmo lugar. Mas cresci, acrescentei muita ideia a esse romance, Flores de Mulungu. Tem um outro livro de contos, assim como eu escrevi Submissas Lágrimas de Mulheres, eu quero escrever O Silencioso Pranto dos Homens, porque me chama muita atenção por que os homens não choram. Não choram. Poucos homens choram. Também um livro de crítica, porque tem isso que eu estou desejando há muito tempo. Tem uma gama de escritoras novas, minhas filhas, minhas netas, que eu quero falar sobre o texto delas, eu quero ler o texto delas, quero recomendar esse texto. Comecei também um livro... Quer citar alguns nomes dessas escritoras que você está observando, acompanhando? Uma que eu cito que está aí para todos nós é Eliana Alves Cruz, né? Eu acho que a potência de Eliana também, o compromisso dela com o trabalho, que é muito. Sim. Eu gosto muito de ver a pessoa. Eliana me parece uma pessoa mais disciplinada na escrita, ela se organiza, ela reserva um tempo. Eu tenho muito que aprender, de aprender com ela. E ela se especializou muito também, se dedicou muito a romances históricos. Isso. E faz muita pesquisa, realmente muito disciplinada. Eliana que está lançando Solitária, que foi um livro também gestado, né, durante esse período de isolamento. Tem a Lisandra de São Paulo, que eu gosto muito, e ela faz uma coisa muito bonita nesse último livro dela, porque ela lê mulheres negras, produz os textos dela e recomenda, e diz, quem quiser escrever,
dessa autoria negra, leia as mulheres negras também, entende? Então, eu acho que, além dela ter esse compromisso com a carreira pessoal dela, ela está apontando outras escritoras, né? Tem uma Perfeito. curiosidade muito grande, estou com um livro aqui, mas não li ainda, dessa escrita que está se chamando afrofuturismo, entende? Uhum. É um Pensar movimento, né? Um movimento literário. isso. Então, tem muitas coisas que eu preciso de fazer e que eu sei que uma observação minha sobre essa escrita tem um peso. Isso assim, sem modéstia nenhuma, você está entendendo? E acho que essa é uma Verdade pura. e acho que essa é uma maneira também de, que é o que eu digo sempre. Interessante não é você chegar lá, não é você ser a primeira, é você abrir perspectivas. E eu acho que eu hoje tenho esse compromisso político, moral, ideológico, você está entendendo? De abrir perspectiva. Tem um livro de Fala. tem um livro de poemas também que eu já comecei, que são poemas eróticos, entende? Olha, Que eu uso esse termo até a gente conversando muito, né? Eu queria achar um outro termo, porque erótico eu ainda estou me referindo como é que fala? A uma inspiração também grega. Eu queria pegar alguma coisa das nossas narrativas africanas, até das culturas africanas, para nomear esse livro. Tem um rap que eu tenho pensado muito, que eu já comecei, peguei um pouco na pandemia. que sensacional. Com quem? Pois é, o Emicida O também Emicida. já mandou até um recado para mim, mas não deu ainda para a gente se encontrar, não, mas eu quero fazer isso também. Eu apresento Canção para Nenar Menino Grande, algumas vozes que não estavam incorporadas no texto, agora já estão incorporadas. Esse eu já consegui entregar, já está com a Palas no prelo. Então, na verdade, eu trabalhei muito, eu assuntei muita escrita, eu assuntei muita vida, eu assuntei muito desespero, eu assuntei muito medo, entende? Eu assuntei muita questão de idade, entende? E acho que essa pandemia me envelheceu mesmo, me cansou muito, muito, mas a Bom, não parece ter envelhecido quando você abre esse repertório de reflexões e de criação. Talvez uma consciência da finitude, a partir até da experiência de despedida da sua mãe, e de uma doença que, inicialmente, né, ela ameaçou, sobretudo, os mais velhos, a partir de 60 anos, era a incidência, né, especialmente da primeira onda da Covid. Mas, veja, também tivemos a redenção ou a reesperança de vida, pensando em esperança como um conceito demográfico, né, a partir da vacinação. Acho que também é uma experiência interessante, né? Que a gente falou muito da perda, né, da redução, mas também nos foi reapresentada a perspectiva de longevidade, inclusive dos mais velhos, a partir da vacinação. Não sei se você fez essa reflexão, entendo como sendo um período de medo, mas preciso te chamar a atenção para o tamanho, para o volume criativo, produtivo que essa temporada te emprestou. E te pediria para falar também da sua experiência em travessias. Você não passou toda a pandemia no mesmo território, no mesmo cenário. Você começou no Rio, em Maricá, você foi para Minas e teve muito próximo, muito intensamente próxima da sua família, né? E depois a volta para o Rio de novo, Maricá e Rio de Janeiro, capital, o seu morro, né? O Morro da Conceição. Como é que as vivências foram diferentes, as reflexões foram diferentes a partir do território onde você estava instalada?
Nossa, bem diferente, e acho que todas elas muito férteis, né? E essa travessia, ela foi muito também possível, porque meu irmão me pegava e me levava, porque acabou a coragem de pegar um ônibus ou de pegar um avião, que já era pouco. Em Minas, eu fiquei quase 2 anos. Depois que eu saí de Belo Horizonte, em 73, eu nunca fiquei tanto tempo em Minas Gerais como eu fiquei agora. Então, Olha, foi muito importante. Plantei horta, cuidei de galinha, cuidei de pato e criei na minha mãe essa ilusão que eu tinha voltado para Minas. Ela sempre imaginava que um dia eu voltaria para Minas. Então, os últimos tempos de minha mãe, ela achava, né, a única que estava fora de casa tinha voltado. Então, foi muito bom. Voltar para Maricá, eu gosto muito de Maricá. Né? Maricá é um lugar que é onde eu moro, você não precisa olhar para o céu, porque é muito amplo, o céu te olha. Isso é uma coisa que eu gosto que muito, bonito isso. né? Porque é muito amplo, você está andando, o sol não tem prédios, né? O bairro que eu moro. E eu gosto muito, e tanto é que eu estou pensando até uma coisa que eu já devia ser feita. Eu sou doida para ter um telescópio. Eu gosto muito de olhar estrelas, Olha, muito. Mas toda vez eu fico pensando, mas eu vou comprar um telescópio? Que coisa mais boba, só comprar, mas eu vou comprar. Eu agora gente, resolvi. vou lançar campanha aqui, um telescópio para Conceição Evaristo. Está lançado o desafio. Pensão Fli Araxá. Então, Maricá dá essa possibilidade muito grande, como Minas também, e é retomar a minha infância, né? A gente olhava muito para o céu. Minha mãe e minhas tias nos ensinaram muito a olhar para o céu. Aqui do Morro da Conceição também eu vejo, né? Eu vejo o mar, está meio coberto de prédio, mas eu digo que esse morro é meu, então eu vou mandar derrubar todos esses prédios aqui para eu poder ver o mar, né? Parte da amplitude do mar. E cada mudança, cada espaço afetivo que eu revisito, né, é revisitar a minha trajetória, né? É revisitar, inclusive o próprio processo de escrita, né? O que eu escrevi, o que Belo Horizonte me inspirou como Becos da Memória, como Ponciar Vicêncio, né? Rio já me influenciou em Submissas Lágrimas de Mulheres, com algumas histórias também que eu trago de lá. E essa movência nesses lugares todos também me ensina que a vida também é muito breve, né, Fátima? Né, Flávia? Tudo passa rápido, Muito. passa rápido. Então, a gente tem também de saber aproveitar, Flávia, o que o momento te oferece agora, né? E falando nisso, o momento agora te oferece para você o seu netinho, né? É, o Né? Marte. O Marte. Então, em meio de todo o trabalho, se você puder curtir isso profundamente, curta. Entende? Curta Eu porque acho que você tem toda a razão. E a pandemia, e esse isolamento, e até essa clausura, né, ela nos impôs uma reflexão sobre tempo e acho que sobre qualidade e intensidade das relações. Né? É, foi um período de doença, de medo, de morte, mas no meu caso particular, teve a gestação da minha filha que eu acompanhei, eu acho que com mais intensidade do que a minha própria gestação, né? Porque gerei a Isabela e no meio de uma rotina profissional de sair e voltar, né? De deslocamentos, de intensidade produtiva, de correria, né? Com essa vida urbana. E a gestação do Martin foi uma gestação que a gente foi acompanhando milímetro a milímetro, né? Diariamente, todo o tempo, porque estávamos todos confinados naquele ambiente. Então foi, e o primeiro ano de vida dele também se passou assim, né? Então, de fato, também fomos
confrontados a essa experiência da convivência intensa e como ela se daria. Além disso, mesmo ainda fazendo muitas concessões ao trabalho, que eu sei que eu faço, que você fala comigo e que você também faz muitas concessões ao trabalho, e mesmo nesse cenário, você participou de inúmeras, eu acho que eu diria dezenas ou centenas de mesas, né, de debates, de provocações, de reuniões com ou sem transmissão nesse período. Então, você foi uma voz muito presente, que superou desafios tecnológicos, inclusive, né? Do início para o fim das primeiras mesas que eu fiz com você em 2020 para agora. Olha como é que você está confortável, né? Então, também dominou essa ferramenta, esse instrumento. Teve a curadoria da Carolina Maria de Jesus com a publicação do quarto da Casa de Alvenaria, né? Então, você trabalhou muito também, assim, não só mentalmente, nessa escrita que ainda não se materializou, mas objetivamente, com a sua voz ecoando, sendo ouvida, já que você falou em escuta, né? Na relevância da escuta, você foi muito vista, ouvida e lida nesse período. É importante que você saiba disso, porque em nenhum momento esse medo que você menciona, ele te impediu de estar com a gente da forma possível, que não era presencial, mas era presença. Uhum. E tem o carnaval. O reencontro acontece a partir do carnaval. Eu queria que você falasse dessa experiência, dessa sua ligação com o carnaval. Eu acho que tem uma culminância nesse carnaval e na homenagem que a minha escola do coração, a Beija-Flor, te fez nesse reconhecimento. A gente acompanhou desde sempre a escolha do samba, né? Te mantive muito informada sobre a torcida, sobre qual seria a escolha. A escola te vestiu de fardão estilizado da Academia Brasileira de Letras como um ato político de reconhecimento à sua relevância, mas levou a sua escrita, a sua escrevivência, a sua intelectualidade também para o desfile, né, como a intelectualidade negra, que era tema. Mas eu falo culminância porque você já vinha sendo acessada, homenageada, reverenciada pelas escolas de samba, pela cultura popular, assim como Carolina também tem sido. Então, queria que você falasse um pouco de uma relação que você tenha tido, ou de uma imagem que você tenha do carnaval e da sua obra e da sua figura ter sido reconhecida, apropriada por essa grande festa brasileira, que é o Carnaval das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Eu nunca havia pensado, Flávia, que uma escola de samba pudesse se interessar, ou que o meu texto pudesse ser um texto que valesse, né, que tivesse sentido para o carnaval. E no ano que aconteceu com a abolição, para mim foi uma grande surpresa, né? Foi um ano muito mágico, porque a Tuiuti também me convida, e agora com essa culminância, né, que é a Beija-Flor. Aquele Conceição no altar é ótimo, né? Eu tenho vontade de dizer para todo mundo, olha, Conceição no altar sou eu, tá, Jesus? Sou eu. E fico assim, muito, muito feliz, porque eu acho que são ações que quebram com vários estereótipos. Um dos estereótipos é que o povo não sabe pensar ou que o povo não lê. Eu acho que o povo não lê porque não é oferecido para ele a possibilidade de leitura. Primeiro que livro é muito caro no Brasil.
não é oferecida a possibilidade de leitura. Outra coisa, há várias formas de você acessar o mundo, de você acessar o texto, e o carnaval é uma das maneiras de você acessar um texto. Eu acho que as letras de escolas de samba, as histórias que as letras contam, especialmente essa agora da Beija-Flor, que conta a história do povo africano na diáspora. É um compêndio, né? E é um compêndio que é feito através da música, da dança, do corpo. Então, ali, na hora do desfile, é uma leitura profunda que se dá do texto, talvez até mais profunda do que determinadas leituras feitas em sala de aula ou feitas nas academias. Então, isso me deixa muito feliz de que o meu texto faça parte, né, desse conteúdo. E uma escola de samba, né, a cultura se apropriar, a cultura popular se apropriar do meu texto, né, se apropriar do meu pensamento, não está se apropriando do que é meu, está se apropriando do que é nosso. Tá? Então, uma escrita feita num momento muito particularizado, um pensamento feito num momento muito particularizado, mas que tem na raiz toda a nossa história, porque a escrevivência, o fundamento da escrevivência é uma história profundamente amalgamada à história do coletivo negro. É muito bom que a escola perceba isso e consiga traduzir através do corpo, né? Através da dança, através da música. Eu fiquei profundamente emocionada quando eu vi o beijinho da Beija-Flor, quando eu cheguei perto dele, já no final, né, do último. É falar com alguém que sabe o que está cantando. Né? Neguinho da Beija-Flor sabia o que ele estava contando. Então, é entregar meu texto e esse texto ser apropriado, ser feito, ser consumido, né? De uma outra forma, sem qualquer traição. Porque muitas vezes a academia trai o nosso texto quando não entende. A escola de samba, para mim, entendeu perfeitamente. E eu acho que, inclusive, é a maior glória de quem escreve. Porque, Flávia, quem escreve e publica quer ser lido. Esse negócio do autor, da autora, falar, se me lê, tudo bem, se não lê, não faz mal, eu não estou nem aí para o leitor, porque eu já escutei isso, é mentira. Quem não se importar com o leitor, não publica. Não publica. Uhum. Se você publica, você quer ser lido. Então, saber que o povo me lê, saber que a minha inspiração para a escrita volta para o lugar original, entende? Saber que o povo me conclama, inclusive questiona de certa forma, né? Ou questiona daquela forma, por que eu não estou na academia, entende? Esse povo me elegeu, entende? Me elegeu para uma academia viva, né? Me elegeu para uma academia viva em que o chá da tarde é esse dinamismo todo. Então, eu quero mais. É lindo. Tá? Eu quero mais. E você terá. E eu preciso assinar embaixo dessa reflexão, porque é tudo muito sofisticado, né? A criação, a concepção, a realização, o cortejo, né? A materialização, tudo uma categoria de sofisticação, de complexidade, quase milagrosa, né? Como aquilo tudo vai acontecendo em partes e como aquilo acontece, né, na avenida, se realiza.
e se realiza aquela única vez. O outro desfile das campeãs que seja é outro desfile. Né? Eu me lembro que quando a gente estava lá com o André e com o Jader, que eles explicavam o enredo, eu pensava, meu Deus, como é que eles vão transformar essas palavras em objetos concretos, porque são objetos concretos. Isso. Né? Como que eles vão transformar esses símbolos, como eles vão fazer a leitura desses símbolos, que são objetos concretos, mas que são símbolos também. Quando eu vi aquele menino vestido de rei preto, Rodrigo França, né? Eu falei, é muito difícil você transformar isso, né? É muito difícil você pegar a simbologia da palavra e criar outra simbologia em cima, né? Como você fala. É muito sofisticado. Né? Então, bobagem quem pensa que é fácil, não é fácil, não. E já no desfile, você escutar o pessoal cantando, mas cantando muito, gente, a gente canta aquilo que nos toca. Né? Porque cantar ali não é só a palavra, é tudo. É tudo. Então, você canta aquilo que nos toca. Então, saber que o povo nos lê, porque é uma leitura, né? Saber é uma leitura. É uma leitura. E uma leitura que é uma interpretação de texto, né? É uma interpretação de texto. Professora. É uma interpretação de texto e uma interpretação de texto que se dá de forma coletiva. Isso é muito bonito também. Então, não. Como é que fala? A academia, e eu vou voltar à Academia Brasileira de Letras, né? A academia, os acadêmicos, os intelectuais de uma outra vertente, eles não sabem como eles são pobres. Eles são... Voto com a relatora. São muito pobres, é verdade. Não tem compreensão. São muito pobres. Com raríssimas exceções. Uau! Eu tenho uma última pergunta para a gente fechar o nosso papo. Queria só que você citou o André e o Jader. André Rodrigues e Jader Moraes, que são... Agora o Jader esteve na comunicação da Beija-Flor de Nilópolis, e o André, que era diretor de criação, e agora foi içado, promovido a carnavalesco também, passa a dividir os carnavais da Beija-Flor com o Alexandre Losada, que era o carnavalesco que também teve no enredo, no desfile de 2022. Conceição, eu não posso terminar essa nossa conversa sem falar de democracia, sem falar de ameaça democrática, de processo político. Como é que você está vendo, né, esse momento 2022 de eleições gerais, à luz de todo esse processo de ameaça autoritária e de perseguição à cultura que nós vimos aí ao longo do governo de Jair Bolsonaro? E isso aqui não não contém nenhum tipo de subjetividade. Estou falando de escalada autoritária e de perseguição à cultura do ponto de vista objetivo, pelos ataques cometidos, pela defesa que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal tem empreendido, e pelos dados objetivos em relação à receita, verba e projetos orçamentários que envolvem o setor cultural. Certo, Flávia. Eu vejo que esse é o momento de virar a chave, né? de realmente termos outra saída. Porque se pelo voto a gente colocou o Brasil nesse estado pandêmico, aí eu não estou falando da doença, da Covid, né? Eu estou falando de doenças mais profundas que a sociedade brasileira tem enfrentado, e esse mais profundo se está justamente essa doença da democracia, né? essa corrosão da democracia,
embora também nós negros sabemos que a democracia para a gente sempre também ainda deixou a desejar, né? Mas eu acho que com tudo isso, até porque a democracia para a gente também deixou a desejar, mais do que nunca, eu acho que nós também temos essa obrigação de lutar e de querer essa democracia plena, e ensinar, inclusive, como se construir essa democracia plena, porque os partidos precisam da gente, os intelectuais precisam da gente, né? Todos esses lugares de comandos precisam de nós. Está aí, né, o livro de Carolina Maria de Jesus explicando o que é esse Brasil. Nós temos a chave na mão, né? É uma situação que eu também não acho que nós podemos já bater no peito e dizer que está livre. Eu acho que não, eu acho que a gente ainda corre um risco, porque nem todos sabem manejar essa chave, mas tem o direito, acho que todos têm o direito de manejar essa chave e de abrir a porta, né, de modo que todos nós tenhamos condição de passar juntos. Porque essa passagem também, ela se dá causando, às vezes, garantia para uns e sofrimentos para outros, né? Para outros tantos. Eu estou confiante nessa juventude que também experimentou o sofrimento. Eu acho que essa juventude também experimentou o sofrimento. Quem sabe essa força esse potencial da juventude nos ajude realmente a reencontrar esses caminhos da democracia que, quando a gente pensava, né, eu tenho a idade, eu vivi a ditadura, entende? Então, quando se fala esse ideal da democracia, é um ideal que está ainda para se construir no Brasil, entende? Quem sabe Perfeitamente. a gente vai construir esse ideal agora, né? Quem sabe? Quem sabe? Que assim seja, né? Que E com seja. isso, eu acho que chegamos ao fim dessa mesa, que eu ouso dizer, como você já usou essa expressão sem modéstia, que é histórica, né? Essa mesa, escrevivência e identitarismo, a partir aí, a convite do nosso querido Afonso Borges, para a 10ª edição da FLIA Araxá. Conceição Evaristo, muito obrigada. Eu que agradeço, Cláudia. Eu que agradeço.